taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Começo com a pergunta mais chata de todas: como é que começou o stand-up na tua vida? Se quiseres alargar isso a comédia, pois há pessoal que começou a interessar-se pela comédia, seja por sketches e por aí vai. Atualmente criou-se assim uma espécie de sinónimo: a comédia é stand-up, como se não houvesse outras formas de pensar em comédia. E depois, o que é que gostas de fazer em comédia? E se aquilo que vês tem alguma ligação com aquilo que fazes? Às vezes tem uma ligação muito direta. Eu gosto de humor negro, vejo humor negro. Outras vezes não tem nada a ver. Sim, pá, vou começar. Depois, se eu saltar alguns tópicos desse que me perguntaste, avisa-me que eu chego lá. Mas pronto, começando do início, não é? Pá, eu sempre tive muito interesse, mesmo quando era miúdo, pá, era viciado em tudo o que era Family Guy, Simpsons, e acho que o meu gosto por rir começou por aí. Tinha uma adoração por Family Guy ao nível de um miúdo autista. Eu ficava a ver aquilo vezes e vezes sem conta. Chegava ao ponto de saber as falas todas de cor, era uma coisa um bocado estranha. Depois veio o Gato Fedorento, tive o mesmo comportamento autista, via aquilo vezes. Consegues-te lembrar de alguma em específico do Family Guy? Do Family Guy? Se tivesses a primeira que te ocorre. Opa, a primeira que me ocorre é aquela que o Stewie está a chatear a mãe, vezes sem conta. Mami. Mas pronto, Family Guy eu sinto que me moldou muito, mesmo relativamente ao resto do que eu falei, porque pá, aquele humor mais negro sempre, pá, é uma coisa que eu levei sempre e pá, para mim é muito mais engraçado do que o resto e portanto isso acaba por me definir em certa medida, se bem que eu também honestamente não gosto muito de pá, pôr essas gavetas no humor, opá, porque é negro, porque não é negro. Eu tanto gosto de um gajo que não tenha humor negro, como gosto de gajos que façam humor negro. Pá. Para mim isso pronto. Epá, e depois pá, fui crescendo, obviamente fui deparado com esta situação que é o mundo de trabalho, o mundo de adulto, e pá, senti que pá, gostava de fazer outra coisa um bocado fora desse âmbito. E nesse sentido, pá, pensei, pá, eu adoro comédia, adoro stand-up, estou sempre a ver stand-up, porque não? E foi aí que eu decidi experimentar. Comecei há 4 anos, no entanto, pá, eu tenho uma personalidade que sempre fui um gajo muito tímido, muito introspectivo, e para mim foi muito difícil começar mesmo. Foi muito difícil começar. Nos primeiros 2 anos atuei 4 vezes. Quase que não conta, e só pá, aí há 2 anos é que comecei mesmo a fazer regularmente stand-up, e como posso dizer que comecei mesmo a evoluir em certa medida, nem que seja um bocadinho. Em stand-up é já aquela frase batida, mas sem ir a palco, nada feito. Sim, isso foi uma das lições que eu retirei, é que para várias coisas na vida, às vezes é preciso um gajo mandar-se aos leões. Antes de eu te interromper ao início, ias falar dos Gato Fedorento, também abriu-te o mundo, não é? Estavas no Family Guy, o Family Guy e os Simpsons, esta esfera de comédia animada que me parece, quanto a mim, não sei se agora, mas durante algum tempo foi onde se arriscou mais. Porque Sim. se calhar durante algum tempo era stand-up, mas houve aqui uma fase que me parece estar a desaparecer, e pelas piores razões, porque o mundo agora está mais importado com o apocalipse, venha ele de onde vier, e nós esquecemos essas lérias todas. Antes do apocalipse podemos dizer o que quisermos. Ou seja, há partes boas, há partes más. Antes do stand-up ter sido espremido, isto não se pode dizer, não digas isso, causa problemas, seja os problemas o que forem, a animação, por força de poder fazer coisas que o homem de carne e osso não consegue, estamos sempre limitados. Nem estou a pensar em orçamentos, mas o Family Guy, sei lá, aquelas cenas tem um lado de humor negro, mas depois aos poucos também foi criando outro tipo de... Uma cena que me parece icónica, que marca uma nova etapa do Family Guy, aquela cena em que o Peter deixa cair uma rã morta da caixa. E aquilo é um desconforto tal, aquilo é um nada, mas um nada tão grande, e ele continua a insistir naquilo. E daí para a frente, aquele tipo de sketch é repetido vezes sem conta. O gajo é tão inapto a fazer uma coisa que deveria ser feita à primeira. É um novo tipo de comédia que apareceu ali. Até há documentário a falar sobre essa parte em específico. Mas não era para aí que eu ia. Era aquelas picardias que o Peter volta e meia tem com aquele galo ou galinha,
que aquilo escala a um Sim. ponto, ou E seja, isso, repetiu-se vezes e vezes. Sim, 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 isto sim. só é possível naquele universo, não é? Coisas erradas a um ponto que muito dificilmente aconteceria numa série, num filme, em stand-up. Não é que fosse impossível, mas para trazer aquele conteúdo, tu tinhas de justificar de tal forma que perdia a graça. O stand-up, de alguma forma, desprotege porque há pessoas que confundem, sobretudo agora nos últimos tempos. Mas o gajo é uma personagem, não é uma personagem, é vai a pau, confia mesmo naquilo que está a dizer, e por isso era a posição mais frágil quando comparado, por exemplo, com uma peça de teatro. Não, o gajo pintou a cara, logo é uma personagem. E o desenho, a animação, era o passo, ou seja, tinhas pelo menos duas proteções. No entanto, essas proteções não foram suficientes para que surgissem coisas à volta dos Simpsons e do Family Guy. Ou seja, chegámos a um ponto em que, mesmo sendo o desenho a dizer determinada coisa no mundo estapafúrdio, não era suficiente. Mas seja como for, é a possibilidade de mostrar uma forma de fazer comédia que muito dificilmente um gajo de carne e osso não consegue fazer. Seja isso, seja o Family Guy, que foi durante muito tempo também me deu qualquer coisa, seja depois mais à frente o Rick and Morty, que é um gajo que estraçalha todo este sistema de ética. Eu sou o gajo mais inteligente do universo, logo eu quero que esta merda se foda toda, deixa lá ver o que é que eu consigo fazer. E isto era impossível, não é impossível, o impossível é sempre, é uma palavra sempre muito, é sempre muito limitadora, mas como é que eu hei de dizer em stand-up, quando vais abordar temas difíceis, das duas uma, ou já tens um historial e as pessoas acham que te conhecem, e então não tens de falar de determinada forma, ou seja, não tens de dar justificações, ou então achas que tens de justificar. E quanto a mim, a stand-up ou outra arte baseada na palavra vive da tensão verbal. Tu tens de arranjar uma forma mais comprimida para dizer aquilo que achas que queres dizer, aquilo que achas que tem graça. Esse efeito do comediante achar que tem de se justificar tornou, durante algum tempo, a comédia um bocado mais aguada. Normalmente, quando pensamos em comédia, facilmente nos esquecemos do lado da animação, que, pelo menos durante alguns anos, foi onde surgiu a melhor comédia quanto a mim. Quem diz Rick and Morty diz, sei lá, uma série que passou despercebida, que só tem uma temporada, o Evangelho da Meia-Noite, da Netflix, BoJack. A melhor comédia, durante ali uns anitos, esteve na animação. Só queria fazer esta referência porque não vejo muita gente a falar da. Às vezes olham com uma espécie de sobranceria. Ah, não, mas isso é bonecada. Calma, não é? Calma. Não, pá, eu por acaso estavas a falar, até estava a tentar interromper porque fez-me lembrar aquele bife. Isto para tentar justificar porque é que Family Guy para mim é especial. Lembras-te daquele bife que eu vi certamente com o South Park? Os gajos do South Park, porque estes gajos, não sei o quê, não seguem uma história. Pá, e no fundo estão a criticar aquilo que é mais delicioso, pelo menos para mim em Family Guy, que é aquilo tem uma história e depois tentam justificar uma coisa no meio da história com um cenário hipotético completamente absurdo e, pá, e delicioso e hilariante. Esses takes que criticam realmente é aquilo que eu mais gosto, é a parvoíce. A parvoíce desmedida. E que acaba também por justificar, em certa medida, ou dar para lavar a cara essa parvoíce, não é? Se nós levarmos tudo a sério. Relativamente ao resto, pá, eu acho que é sempre aquela história, não é? Porque é que um gajo vê um ator a dar um enxerto de porrada na mulher, mas é um filme e é artístico e é para tocar mentalidades, e depois um gajo no stand-up não pode abordar esse tema de uma maneira ridícula. Pá, acaba sempre por chegar ao mesmo sítio. E pá, também confesso que não gosto muito de falar aqui de limites do humor e não sei o quê. Mas pronto. Que exibe, a maioria das vezes, uma falta de. Não queria utilizar a palavra cultura porque tem sido instrumentalizada nos últimos meses, até por alguns partidos. É não teres a noção de que há a possibilidade daquele ator ou aquela atriz ser outra coisa enquanto está a representar. E isto não sei se casa aqui com uma ideia, e os comediantes aí, em certa parte, têm a culpa. Os comediantes da aula mais autêntica. Eu sou quem sou, eu sou genuíno e tal, 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 e muitos deles deram um tiro no pé ao começarem a propalar isso. Uma espécie de consequência ou de dano colateral dessa ideia de o que importa é ser genuíno, o que importa é ser autêntico, e já falei aqui muitas vezes sobre isso. Eu acho que isso é impossível, mesmo que
quiséssemos ser autênticos, é impossível, ainda mais em situações extremas como é aquelas de estar em cima do palco. Estás num sítio de tensão tal, espécie de animal aflito que te queres chafar, não sei se é o melhor sítio para estares em sintonia contigo próprio. Tanto é porque antes és um bicho diferente, se a coisa correr bem, transformas-te noutro bicho e, fim do espetáculo, ainda és outro bicho. És vários bichos só pelo facto de teres atuado. Não sei se nenhuma destas versões de ti próprio é autêntica. Fico com algumas dúvidas. Pá, Não, não não. sei, acho que hoje em dia as pessoas ou não percebem, ou pá, eu para mim, uma piada racista tem piada, porque o racismo é estúpido. É só isso, não tem. Pá, é o absurdo. Lá está, vem tudo ao mesmo. Esse absurdo que acaba por justificar, pelo menos para mim. Pá, eu não percebo o que é que essas pessoas pá, pensam, como é que elas andam, como é que elas vivem o dia a dia. Pá, e depois é tudo muito egocêntrico e muito egoísta, pá, porque eu não gosto que digas isso porque me toca a mim, mas tocar aos outros já não é a mesma coisa. Pá, de forma que isto é uma corrente de pensamento que as pessoas têm e que agora gostam de se manifestar, e esta cultura toda que se está a criar porque eu tenho direito a uma opinião e quero manifestá-la na internet. Epá, tens uma opinião fixe, pá, cala-te, é só isso. Não, Não, até podemos ir mais longe. Tu tens direito a uma opinião. Tu não tens é o direito de ter razão, porque isso é outra coisa. Não é pelo facto de teres uma opinião que isso significa que tens razão. Esse é outro patamar. exatamente, Agora exatamente. vamos averiguar se a tua opinião merece ser escolhida e entrar no lote das coisas mais ou menos acertadas. Parece-me um problema. Como a rede social é uma espécie de arena onde os gladiadores, em vez de andarem à porrada literal, são uma espécie de fadistas que não se calam, uma espécie de Pavarotti que não se cala, milhões de Pavarottis que, em vez de se calarem, para ver se conseguimos ouvir um ao outro, é um ruído, é um ruído, um ruído, um ruído. Acreditam que aquele ruído vai ser entendível pelos outros como algo merecedor de ser ouvido. Epá, é só ruído. Tentando utilizar uma das palavras mais usadas nos últimos tempos, que é a empatia, eu percebo a razão pela qual este tipo de comportamento existe nas redes sociais. A sociedade foi para um sítio onde as ligações se quebraram todas. E nós queremos ainda fazer de conta que somos seres humanos e que somos sociais. Dos poucos sítios onde podemos, sem problema, porque nós não queremos atritos, nós queremos ser pessoas, mas também, o quê? Deslocarmos a um sítio para sermos seres humanos? Não, eu quero ser humano remotamente. E aquilo que me resta é espingardar à distância com um gajo que eu não sei bem. Porque tudo isto dissecado, um gajo perde uma tarde a discutir parvamente com um gajo que nunca vai conhecer. Epá, isto, noutra década, noutro século, tu és estúpido. Tu, mas por que raio? Sendo que vamos dissecando e é cada vez mais parvo. Tu estás a opinar, perdeste uma tarde sobre uma coisa, primeiro, que não te interessa. É uma questão de ego. E segundo, tu não percebes nada do que estás a dizer. Isto Exatamente. tem várias camadas de ridículo. Só que, a partir do momento que investimos nessa luta, também ninguém quer abandonar. Não é a razão que nós procuramos, não é a verdade que nós procuramos, mas estamos a defender, somos uma espécie sei lá, de cavaleiros do nosso ego e não podemos abandonar a cruzada. Acho que tem que ver com o ridículo. Temos muito medo do ridículo. No entanto, na prática, somos mais ridículos quando começamos a analisar os comportamentos da maioria de nós. Este é o contrassenso. Temos muito medo do ridículo, então os comediantes têm cada vez mais medo do ridículo, e daí também, quanto a mim, às vezes é aí que eu noto onde existe a maior fragilidade na comédia de alguns comediantes. Têm tanto medo do ridículo, eles estão muito engaiolados em certos limites, e nem estou a pensar num caso, por exemplo, a partir do momento que o extremamente desagradável apareceu, o comediante parece que se sente espartilhado. De cada vez que pensa numa piada, no que vai dizer num podcast, isto fará sentido para ser escrutinado no podcast da Joana Marques ou não? A maioria dos comediantes ainda não sabe sair disto. O resultado parece-me sempre empobrecedor. Não vamos conseguir deixar de ser ridículos. Ainda nunca conheci um homem que não seja ridículo. A forma é tentar estabelecer uma amizade com o ridículo. Se fizermos de conta que não somos,
tornamos os mais ridículos de todos. E parece-me que a comédia, por vezes, a comédia contemporânea torna-se frágil por isso mesmo. E é por isso que se reveste a supostos grandes conceitos, a estéticas. Mas se tirarmos esse verniz todo, epá, isso é ridículo. É ridículo. É mesmo ridículo. Estávamos a falar Pá, de... eu lembrei-me de uma frase ou de um pensamento do Ricardo Araújo Pereira relativamente àquilo que tu estavas a dizer sobre o porquê das pessoas hoje em dia, ou tentar justificar essa facilidade das redes sociais. É pá, porque antigamente as pessoas, quando iam debater ideologias ou o que é que fosse, era no café, cara a cara. E hoje em dia acaba por ser aquela coisa cobarde de as pessoas estarem em caps lock, enraivecidas, em casa, quase a comerem e a partirem o teclado todo, quando pá, se fossem realmente cara a cara, se calhar as coisas eram completamente diferentes. Ah, pá, Exatamente. Não há assim muita gente corajosa. Não pois é? não, A pois ideia, não, a pois não. ideia das redes sociais é que pensamos, isto são todos heróis, não é? Sim, exatamente. Mas na Principalmente. prática nós vemos, somos depenados em vários sentidos, laboralmente, pela política, em relações manhosa. Coisa mais ou menos acontece em grandes atritos. Nas redes sociais passa a ideia, pá, estes gajos não deixam passar nada. Ao mínimo atrito, alguém vem dizer alguma coisa. Pá, na prática isso não acontece. Eu acho que é esse fenómeno de vida real, é um caguinchas. Na internet, o gajo começa a inchar o peito, pensa que é uma espécie de, sei lá, de Hércules ou uma cena assim. Os keyboard warriors, não é? Exatamente. Que se for preciso até gravam fazendo lives, partem os computadores todos. Viram qualquer coisa que não gostaram, partem, e dizem, caraças, é uma fúria contida no quarto. Eu no outro dia estava-me a rir, há uma frase atribuída a um gajo que foi matemático, foi pensador, o Pascal. Ele tinha uma frase que dizia: grande parte dos problemas da humanidade surgem porque o homem é incapaz de permanecer no quarto. E comecei a pensar, é verdade, Pascal, mas tu não viveste nesta época em que há gamers em que, se for preciso, enlouquecem dentro do quarto. Tentou-se isso, Pascal. Não sair do quarto. Há pessoas que já não saem do quarto para nada. Então no Japão há pessoal que fica durante anos em casa porque já desistiu de sair. E mesmo assim parece que os problemas vêm ter connosco. O computador acaba por ser uma grande porta que está no quarto que nos permite sair dela, pelo menos não fisicamente. Eu não sei, eu acho que isto tudo não. Acho que é passageiro, sabes? Acho que isto não. Estes argumentos são tão dúbios que eu não tenho muito medo que isto pá, que seja muito limitativo em termos de liberdade de expressão. Este totalitarismo de pensamento acho que vai. Tem os dias contados. Honestamente, eu gosto de acreditar nisso. Pá. Acho que cada vez mais as pessoas estão a perceber que isto é ridículo. Para nós, humoristas, vamos ter tempos mais fáceis. Não sei. Mas calhar sou eu o único a pensar assim. Porque aí entram algumas variáveis. As razões pelas quais chegámos aqui foi porque fomos deixando cair certas coisas que de alguma forma protegiam o espírito crítico, o pensamento, a calma, a ponderação, e todas essas coisas foram caindo. Surgiu esta atmosfera e não me parece que seja muito fácil ir buscar essas coisas, porque nós fomos para um mundo completamente diferente em que tudo isso foi descurado. Eu Não me acho que parece? nós estamos muito perto de estarmos limitados em termos de liberdade de pensamento. E quando nos fizer falta essa liberdade, nós vamos reaver tudo o resto. Basta, eu não acredito que isto agora vai ser uma distopia do 1984, isto não vai ser um regime totalitário agora e está tudo lixado. Mas acho que nós vamos ter um bocado de medo e vamos voltar atrás em termos de pensamento. Honestamente, eu acredito nisso. Porque isto não, hoje em dia não. Ou é o descalabro total, não é? E de repente fica uma distopia, temos o olho a olhar para nós da parede e. Pá, não sei. Não sei mesmo. Não está um olho, milhões de olhos, na medida em que tudo está a ser vigiado. Essa ideia que estava presente no 1974 e de alguma forma estava no Admirável Mundo Novo, nessas alturas ainda havia pelo menos um sítio onde podias sair da grelha, como se costuma dizer. Hoje já não há sítios para sair da grelha, tudo é cartografado. Além de que o pensamento é uma espécie de exercício. Se não houve uma prática de pensar, não é de um momento para o outro vais começar a pensar.
Eu não me inclino, por acaso não me inclino para aí. Eu acho que vai ser, porque tudo isto, todas as formas que nós vemos de erros de leitura, de interpretação, partem mesmo daí. A sociedade veloz, o nosso pensamento é muito frágil, a memória caiu, é a tempestade perfeita para que surja isto ou outra coisa. Parece-me que nós não nos vamos dar conta, porque não é necessário que surja uma ditadura como surgiu nos moldes antigos. Até porque isso é banalizar os futuros ditadores. Até eles aprenderam. Vai surgir uma coisa muito mais fina, uma coisa muito mais fluida, própria da nossa era. O olho não vai ser um olho. Tu não vais perceber que o olho existe sequer. Passámos de uma sociedade que era definida por um gajo que é o Foucault, Virginia Eponir, para uma sociedade fluida que é definida por outro gajo qualquer. E é por isso, quando a ditadura aparecer, tu não vais vê-la. Foi isso que os ditadores aprenderam. Exatamente. As coisas não podem ser rígidas. Foi esse o erro das ditaduras antigas. Se há sítios fixos para mandar abaixo, cabeças visíveis para degolar, o regime cai. Agora, se isso for tudo difuso, não sabemos onde é que começa e acaba o ditador, não sabemos onde é que começa e acaba a prisão, aí a coisa complica milhões de vezes. Esse normalmente é o erro de entendimento em relação estamos na democracia, estamos na ditadura. Nós estamos a ter um pensamento anacrónico porque estamos a considerar os regimes como eram antigamente. Há sempre estas duas coisas em simultâneo. São cíclicas, mas quando dá a volta, mudou ligeiramente. E este ligeiramente é passarmos de um sistema rígido para algo mais fluido. E daí que me pareça muito mais difícil depois sair deste novo regime repressivo do que era antigamente. A culpa não é só nos milhares de opressores, é também no oprimido, porque a mentalidade mudou, porque o oprimido não se acha oprimido. Quando a coisa era muito simples, pensando no Antigo Egito, havia um capataz, havia um escravo. O escravo sabia porque sabia de onde é que vinha o chicote. A coisa estava simplificada. Tu hoje não sabes onde é que vem o chicote. E o escravo já leu coisas, pensa que não é um escravo. O escravo está a alucinar. Isto complicou-se a um nível que utilizares as ferramentas de análise de antigamente, tu estás sempre a incorrer em equívocos. Estando num sítio em que algumas das armas que nos ajudaram a desembaraçar desses regimes, o pensamento, o espírito crítico, foram caindo ou ficando diluídos, vai ser mesmo muito difícil. A comédia, o que é que pode? Pode o que sempre pôde, que é quase nada, desde que faça rir dentro das possibilidades. Agora, dando aqui um lado mais ou menos otimista. Há um documentário, uma série documental na Netflix, não sei se está ainda disponível, que era... vamos ver a comédia em sítios que tu esperarias que não houvesse comédia, sei lá. Vi alguns episódios, sim, sim, sim. Mesmo em situações muito lixadas, vai haver necessidade de existir comédia. Pode não ser aquela comédia que vemos nestes países ainda mais ou menos. A comédia vai ter que... É como aquela frase do Jurassic Park. A vida arranja sempre uma forma. E aqui é a comédia arranja sempre uma forma. Há de aparecer. Esse é o lado esperançoso. Independentemente do cenário que nos calhe, comédia há de sempre aparecer. Ela apareceu por isso mesmo. Se pensarmos historicamente, a comédia apareceu... é o escape possível no meio desta merda toda. Não é? Precisamos de aliviar um bocado do fardo, ainda que seja uma estratégia vã, porque se a comédia é uma espécie de combate contra a morte, é uma vitória muito curta, porque a morte, enquanto figura antropomórfica, até se pode rir, mas eu agora vou fazer o meu trabalho. Tu tens aquela janelinha de tempo em que a morte se riu, supondo que ela se riu, mas depois ela vai fazer o seu trabalho porque tem mais coisas para fazer. A comédia tem sempre desgraça. Sempre Sempre, desgraça, sempre. de uma maneira ou de outra. A ideia de um gajo ir numa ponte e mandar um bebê de lá abaixo, pá, por ser estúpida, é que tem piada. Nunca ninguém no seu perfeito juízo ia achar isso, não é? No entanto, pá, se realmente isso acontecer é lamentável. Também depende do bebê, não o conheço. Mas pronto, Mas, pá, por exemplo, sempre... não se pode acusar alguém... Olha, atira um nenuco. Não podes atirar um nenuco, que isso pode potenciar a pessoas que vejam, entretanto, depois a transição de nenuco para crianças é fácil. Calma, caraças. Mas lá está, a mim custa-me um bocado... Quer dizer que eu não posso atirar nenucos de pontos? É isso que costuma dizer-me? Mas achas mesmo que esse tipo de corrente de pensamento, achas que isso pode ser valorizável? Pá, não podes mandar nenucos porque isso está a representar uma criança que Mas eventualmente na consciência... o raciocínio que está por detrás
fazes uma piada sobre violação, logo estás a potenciar pessoas aspirantes a violadores. Estás a inspirar, é o mesmo raciocínio. Pá, não Porque, sei, eu nunca valorizei muito isso, pá, sou mas, sincero. mas eu até gosto de acreditar que sim. Porque aí era dares um valor às palavras brutal. Nós temos o poder de mudar o mundo. Eu digo algo e a pessoa é transformar. Eu sou uma espécie de Merlin, não é? Sou um feiticeiro. É pá, dizer a coisa mais porreira o mais rapidamente possível. Porque é que as Miss Mundo nunca mudaram o mundo? Porque elas querem um mundo melhor. Se as palavras têm mesmo esse poder, quer dizer que só as palavras dos comediantes é que têm poder. Todos os outros não têm poder. Ah, ok. Porra, somos mesmo poderosos então também, não é? Caraças. Tenho de dizer ao meu patrão, tenha cuidado comigo. Se eu faço uma piada consigo, está lixado. As pessoas valorizam-se muito também. Valorizam-se demasiado. Pá. Uma pessoa que está em sofrimento e vê uma piada que lhe pode cair mal. Há bué desgraça no mundo. Há bué desgraça no mundo. Há bué. Pá, há gajos que hoje em dia o trabalho deles é estarem nas imediações de um resort de 5 estrelas em África a afastarem leões com um pau, percebes? Tipo, Com camas vazias, os leões podiam muito bem ocupar os quartos. Era exatamente. encaminhar os leões, já pá. Estamos na época baixa, então agora não conseguimos acomodar mais 50 leões. Exatamente. Epá, Tanta comida naquele resort. a comida vai-se estragar, não é? Pá, acho que nós nos valorizamos muito, pá, hoje em dia, e a dor, pá, eu acho isso. Como é óbvio que nós, pá, quando sentimos dor ou nos sentimos ofendidos com alguma coisa, pá, claro que isso é aborrecido, mas essa questão pá, de nós nos compararmos em termos de dor e sofrimento e de sentimentos, pá, isso não faz sentido nenhum. Se nós compararmos, pá, eu não gostei dessa piada porque o meu filho não sei o quê, é pá, está bem, mas quão grande é o mundo? Desliga a televisão, pá, desliga a internet, qualquer coisa, pá, nós não somos nada. Eu acho que isso devia ser a atitude correta de uma pessoa pá, que se possa sentir ofendida. Se não acha piada, pá, não vejas, não ligues, pá, não vais para a internet escrever em caps lock tipo, e partir o teclado, porque isso realmente não é resposta para nada, honestamente. Eu estou a imaginar o número de e-mails e cartas que o Putin deve receber de pais. Epá, não faças isso, que isso epá, estraga a vida ao meu filho, não é? Exatamente. Os comediantes é que levam com isso, mas os déspotas, quem está, Claro. epá, o gajo estragou-me a vida. Eu acho que esse tipo de ofensa vem sempre de um sítio tu estás muito bem na vida. Ou melhor, tu não consegues processar uma coisa que não é assim tão grave. Supondo mesmo que é grave, tu já devias ser maduro a ponto de encaras isso, amochas e tenta processar isso. Não é sobre ti. Quando o comediante estava a fazer sobre esta piada, em princípio não estava a pensar em ti. Se queres isto para ti, opá, leva isso, transforma isso num bibelô, pendura na sala, mas não me chateis. A piada não foi pensada numa pessoa em específico, a não ser, há variações, mas mesmo, e aí é o ponto, às vezes piadas sobre violação não são piadas sobre violação, está lá a palavra para isso para outro sítio. A mesma coisa acontece com uma piada supostamente de uma celebridade. A celebridade está lá, é só um artifício para que aquilo, é para as pessoas concentrem o olhar, às vezes é só para ter mais efeitos práticos. Porque estar aquilo ou outro qualquer, podia em vez de estar a celebridade, sei lá, a Britney Spears, celebridade X. A piada é exatamente a mesma, só que em princípio vocês não sabem quem é a celebridade X. É só isto. Esses nomes, mesmo os conhecidos, são usados como artifícios. São usados como artifícios. Quando um gajo está num palco de teatro, numa peça teatral, quando um gajo morre, o gajo não morre mesmo. Não morre. A não ser que entrem os bombeiros. E aí pá, será que isto ainda faz parte da peça? Um afunilamento na interpretação, a maioria interpreta as coisas literalmente. Vê-se em jornais, vê-se na comédia, vê-se nos livros, vê-se no cinema. A única leitura, muitas vezes, que sobressai é a visão literal. Outro filho deste problema são as teorias da conspiração. A teoria da conspiração muitas vezes é a visão mais básica em relação a um conjunto de problemas. Em vez de compreender, tentar compreender algo profundamente, que íamos chegar a um ponto em que dar-nos-íamos conta, não temos forma de perceber isto, ligamos as coisas de uma forma tosca. Ah, ok, eu agora percebo o mundo. Não percebes nada. Não percebes nada. Esse é o lado angustiante, é quando nos aprofundamos em determinada coisa não percebemos nada. Agora estavas aí a generalizar um bocado da comédia com as outras artes. É aí que eu acho um bocado estúpido, porque pá,
essas pessoas ofendidas acham que quando um gajo escreve uma coisa, qual é que é a nossa intenção? Que não é fazer rir, que é tipo, agora vou maltratar uma classe qualquer, uns deficientes ou uma coisa qualquer. Epá, não, é ter piada. Epá, e eu falo por mim, pá, não estou a criticar outros artistas, nem gosto, nem sei o quê, mas eu não gosto nada de mandar uma piada e a reação ser o tch, sabes? Há bué humoristas que curtem, pá, eu não curto nada, não curto mesmo nada, estou ali para fazer rir, não é para chocar ninguém, nem coisa. E acontece-me às vezes, e acho que o meu humor não chega assim a ser tão negro e direto, e quando isso acontece, pá, não gosto mesmo. Acho que as pessoas devem rir de ser estúpido, de ser ridículo, pá. Eu não consigo entender qual é que é a corrente de pensamento destas pessoas que nós gostamos de ofender. Não, pá, é criar uma situação hipotética que é engraçada porque é estúpido. Faz sentido que seja de outra maneira. No entanto, também não controlas a reação do público. Não, pois, isso é a única coisa que não controlas. Isso é mesmo a única coisa que não controlas. Muitas vezes há certos comediantes que vão no sentido de aligerar a sua comédia porque têm receio das repercussões que muitas vezes nem chegam, mas para tentar salvaguardarem-se desse possível desacato posterior, uma comédia mais leve. Mas há um dia, mesmo com a comédia mais leve, levam na tromba da mesma, do ponto de vista do comediante. O equívoco parece-me. Há comediantes, sobretudo os dos últimos anos, acreditam conseguir manipular a reação do público nesse sentido. Ou seja, eu faço este tipo de piada, logo vou ter aquela reação. Contam a piada e depois tentam logo encaminhar. Não, olha, a piada era para ser entendida assim. Parece-me que isso é uma forma muito condescendente de estar no mundo e de estar na comédia. Não controlamos a reação dos outros. Mesmo uma piada aparentemente insípida, muito dificilmente detectas uma possível ofensa. Há um gajo, tu fazes uma piada sobre pão, é padeiro, tu ridicularizaste o pão, pô, do pão. Exatamente, exatamente. Se esse é o caminho, não consigo fazer nada. Fazer aquilo que me apetece fazer. Acho que não há grande fuga, porque o caminho de tentar fugir a futuros problemas vais sempre parar a um sítio em que já não é bem nada. Essa ofensa seletiva é o que torna tipo tudo hipócrita, não é? Exatamente. Porque, pá, isso é mais uma vez Ricardo Araújo Pereira tem uma explicação numa espécie de uma conferência ou uma coisa que agora vamos todos escrever aqui o que é que vamos definir os limites do humor. Vamos todos escrever num papel o que é que ofende. Não podem fazer piadas com a minha mãe. É pá, pois não se podia fazer piadas com nada, não é? Exatamente. E é isso, pá. Não sei se é uma equipa de handball que lhe mandou um e-mail ou uma carta, já não me recordo, por ele ter feito uma crónica chatear. Ou seja, eu acho que o problema é que, tocando naquilo que há pouco disseste, levamos demasiado a sério. Temos muito medo do ridículo. Estas duas coisas estão ligadas. Porque encaramos as nossas merdas como se fossem pequenas religiões. Se eu sou ciclista, ser ciclista é a minha religião. Logo, é um dogma, ninguém critique. Todo licra, com cores, o que é que te vestiu, não é? Capacete bem aerodinâmico, não é? Parece um espermatozoide na cabeça. Porque é que o Cláudio Ramos ou aqueles polícias da moda não criticam os ciclistas? Galas de Globo de Ouro, aquela gaja parece não ser uma parola. Escreve um ciclista. É a licra, demasiados logotipos, aqueles sapatos que fazem um barulho do caraças, e depois é aqueles que só pela farda é que são ciclistas. Eu vejo aqui no sítio onde eu estou, na minha vila, epá, de 50 em 50 metros estão a parar numa pastelaria. Então, mas tu estás a passear a bicicleta. Estás a fazer um rally de pastéis de nada. Vale a pena acordar cedo, vestir-te como estás vestido. Estás à frente das pessoas e depois é um cagaçal aquilo, tac, 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 tac. Estás assim, epá, vem para aí uma manada de gajas de salto alto. Olhas, são meia dúzia de ciclistas. É triste. E isto ninguém fala. Cada um se vê na sua religião. O vegan acha-se detentor da verdade, está agarrado à sua religião. O pessoal amigo do ambiente, que diz que tem uma postura mais ecoconsciente, eu sou muito amigo dos painéis solares. Estão a dar cabo das florestas. Sim, mas olha, os painéis solares, se a luz incidir num certo ângulo, os painéis ficam verdes. Verde é vida. Está bem, então, leva isso. Cada um tenta defender-se, porque aquilo é religião, tenta blindar-se a todas as críticas, e se há um gajo, seja comediante ou não, tenta descontextualizar a sua religião, a comédia está sempre num sítio lixado, porque não pode. O comediante, para ele, pode ter suas religiões privadas, mas enquanto comediante, o teu papel não é te ajoelhares diante de uma vaca sagrada.
O teu papel é ir lá com uma marreta e escaquear a vaca sagrada. Exatamente. Por isso que muitos comediantes falham, porque já se esqueceram deste papel que é essencial desde o início da comédia. Tu não te podes ajoelhar diante de ídolo nenhum. Caso contrário, estás perdido. Tens que ir com a marreta com intenções de escaquear o ídolo. Esta é a diferença entre um comediante a sério e um comediante, um aspirante. É a única diferença. Não é se tem solos, números, é o que é que ele faz diante de uma vaca sagrada. Como nós, ou grande parte do pessoal que vive neste século, é uma espécie de guardador de rebanhos de vacas sagradas, estás na Índia. Estiquei a metáfora, ela não sei o que é que é de Mas fazer com isto. disseste aí uma coisa interessante. Tu achas que. Ou seja, estratificas assim, tipo, artistas? Ou seja, achas que um humorista a sério tem que ter essa mensagem? Pode ter, mas às tantas é só um gajo a escaqueirar o ídolo. Eu acho que há mesmo esta divisão das águas, um tipo que é idólatra, que idolatra determinada pessoa, determinada ideia, e um gajo que é iconoclasta, que diante de um ídolo, de uma ideia que toda a gente acha um dogma, vai lá escaqueirá-la. Pode não escaqueirar, mas essa é a intenção. Não era nesse sentido que eu estava a falar. Ou seja, se houver um gajo que te faça rir, mas que ao fim e ao cabo não diz nada de jeito, se estás a desvalorizá-lo enquanto artista relativamente a outro. Isso está aí um bocado junto. Pá. E eu, por acaso, no início sentia um bocado isso, porque aquele humorista, pá, eles falam todos de coisas importantes da vida e não sei o quê. E depois comecei-me a perceber que, pá, eu estou-me a cagar para isso. Eu só quero mesmo que o gajo me faça rir, não quero que me deem lições de moral, não quero que me falem do bem e do mal do mundo. Falem se quiserem, pá, façam-me rir. Um gajo quando paga um espetáculo não é para ir ver uma merda que toca um gajo profundamente. Não, se calhar é um grupo de pessoas que foi ver uns copos, quer sair com os amigos, quer se divertir, quer se ir rir, pá. E isso é igualmente, pelo menos para mim, tão válido do que outro gajo qualquer que seja assim mais profundo nos temas, pá. Eu, por acaso... Gosto dos dois lados. Faz-me aflição quando há uma preponderância de um lado em relação ao outro. Parece-me que, embora por vezes certos comediantes ou artistas se apresentem enquanto profundos, na prática não o são. Querem agarrar-se a esse estatuto, mas na prática não o são. Não há assim grandes, conto pelos dedos, e ainda me sobram dedos, se estiver a pensar em humoristas profundos em Portugal. Pois dá-se o caso. Tu às vezes, sem querer, não é pelo facto de estares a falar de um assunto que parece mais raso, quando fazes boa comédia, tu vais acabar, queiras ou não queiras, por passar uma determinada mensagem. Não no sentido de mudar o mundo, mas está ali expresso uma espécie de raciocínio que, se a pessoa o entender enquanto tal, ele vai levar aquilo para a vida. Ou seja, diante de alguém que vê uma cena construída, acabada, o que é que o comediante faz? Vai lá remexer e vai exibir a fragilidade. Podes-te rir, é a primeira reação. Mas mais à frente, o que é que aconteceu aqui? Ok, eu percebo o raciocínio que ele fez. E se sacares esse raciocínio para a vida, é uma espécie de mensagem, é uma espécie de mecanismo. Há um comediante que faz isso, o Wright. O Wright, que é aquele mais velhote das one-liners. Quase. Uhum. Cada one-liner é quase uma forma de pensar. E se observares aquilo, ok, uma boa one-liner tem tudo o que uma one-liner deve ter, é concisa, tensa e surpreendente. Surpresa. Exato. Muitas das one-liners têm contidas em si uma espécie de forma de pensamento que aniquila o pensamento vigente. Ou seja, o pensamento vigente não é cómico. Wright, ao incidir a sua forma de pensar, desmantela. Eu não sei se o público se interessa por isso, mas eventualmente meia dúzia hão de se interessar. Vês um filme, podes ficar interessado pela história, pode ficar retido ali uns diálogos, e há um dia qualquer, uns anos depois, epá, é verdade, aquela cena daquele diálogo, aquela luz a entrar, mas aquilo que será que queria dizer alguma coisa? Porque agora recordo-me, vi um filme, é quase uma homenagem a essa cena, e eles disseram lá uma coisa que no outro talvez estivesse nas entrelinhas. Isto pode ser já um capricho do gajo que sobe a palco. Sendo mais raso, se tu fizeres uma boa piada sobre queijo, terá uma mensagem. Eu não vou mudar o mundo com Percebo. esta piada, mas está ali qualquer coisa. Não é piada, embora possa ser entendida como tal, e eu vou arriscar e não vou citar como deve ser, é uma frase atribuída a Kafka. A ideia é esta: a Alemanha declarou guerra
Total, e à tarde eu fui à piscina ou ao mar. Numa situação trágica, ele à tarde, bom, olha, não tenho grande coisa para fazer, olha, vou fazer aquilo que faria noutra circunstância. Isto pode ser apenas opostos que não seriam expectáveis ver no mesmo pensamento. Mas também pode ser visto como comédia. Quem é este gajo? O que é que ele pensou quando disse isto? Ok, o mundo está fodido. O que é que está ao meu alcance? Nada. Então, vou fazer aquilo que sempre fiz. Vou dar umas braçadas. Exato, exato. Tu ofereces uma frase ou um beat. Tu não controlas a interpretação. Até pode dar-se o caso. Um gajo interpreta mal o teu beat ou a tua piada e consegue extrair uma cena melhor do que aquilo que achavas que estava lá. Pode acontecer, que às vezes acontece em livros, acontece em poesia. Muitas vezes a ligação entre dois gajos muito bons, o Fernando Pessoa e outro gajo para trás que ele considerava mestre, foi o facto de ele não compreender bem. Porque se ele tivesse compreendido bem, o que ele faria era replicar aquilo que já estava lá atrás. É a nossa interpretação animada de uma vontade de superar, é enviesada e vai-te levar para um lado. A angústia da influência. Tu dás-te conta que o teu mestre é muito melhor do que tu. Na prática, vais interpretar o teu mestre erradamente, mas quase por milagre, esse erro é que te vai salvar e vai fazer com que tu cries uma obra diferente. Isto pode acontecer. Isto pode acontecer na ligação entre comediante e público. Faço uma piada sobre sandes mistas, tu estás a falar de ativismo. A forma como tu falaste do queijo e do fiambre, como estão juntos, eu percebi o tom. Pode ser, ou então a pessoa está a ver coisas onde elas não existem. Não é? Esse lado também muitas vezes é descurado. É para fazer rir. Mas mais uma vez não controlamos a interpretação dos outros. Há uma beleza aqui nesta cena. Não controlando, epá, este espaço devia ser um espaço diplomático. Ao não controlares, pode ser cenas boas, cenas más. É o acordo, é o nosso acordo. Rimos, batem palmas, interpretam bem, interpretam mal. Epá, não estou aqui para fazer o mal. No contrato entre o comediante barra artista e o público. Eu não vos vou dizer como interpretar o que eu vou dizer. Escrever uma espécie de guião ou uma espécie de livro à parte. Olha, este é o guia de como interpretar as minhas palavras. No entanto, como vos dou essa abébia, espero que me deem uma de volta. Este é o contrato. Em vez de darmos margem para dúvida ou margem para segundos e terceiros entendimentos, preferimos ter razão. Preferimos ter razão à força toda. Quanto a mim, o outro lado, o lado de ter margem para várias interpretações, é sempre muito mais fecundo. Nós decidimos todos a ganhar com isso. Voltando à pergunta logo inicial, de alguma forma já respondeste. Qual é a ligação entre o humor que vês e o humor que fazes? E se sentes alguma evolução no humor que fazes, ou seja, começaste por fazer um humor de uma determinada forma e agora aquilo que mais te atrai é outra. Já disseste as tuas referências. Stand-up ainda não. Mas pronto, respondendo, eu no início, quando comecei a fazer stand-up, e até já vi isto em alguns podcasts, alguns artistas, pá, um gajo tenta sempre imitar alguém. Tentei imitar o Jeselnik, muito tempo. Tentava ir para palco, pá, com uma cara tipo zangado, que é zero a minha personalidade mesmo. Tentava mandar aquelas piadas, fazia tipo sempre misdirection em todas as piadas. E aquilo acabou por acabei por desistir disso quando percebi. Pá, eu honestamente ainda não encontrei a minha persona, não consigo identificar-me ainda assim uma persona em mim que me faça assim diferente. Acho que é um processo construtivo que ainda não acabei. Não sei se alguma vez um gajo acaba, também é verdade. No início eu fazia isso, e depois comecei a pensar, eu curto outros gajos, não é só isto, eu adoro o Louis C.K., adoro o Bill Burr, adorava, já tentei bué de vezes ficar chateado com o Bill Burr, nunca consegui. Aquilo é absolutamente delicioso, a maneira como o gajo se enerva e que ele tantas vezes no sol dele, que no sol dele critica e diz que ele é uma merda, está sempre chateado e as coisas com as filhas, acaba por torná-lo e dar-lhe uma essência. Para mim é dos melhores humoristas de sempre, eu adoro o Bill Burr. Sei lá, Chapéu, também gosto muito. Nesse sentido, essas são as minhas referências, e respondendo à tua pergunta, exatamente sim. Tentei imitar alguns artistas e depois, com a influência de outros, eu já os conhecia, é mais no sentido de valorizar de igual forma. Comecei a abrir
o meu leque de fazer piadas ou de metodologias de fazer piadas, de forma que, epá, eu ultimamente... houve uma coisa muito fixe que eu aprendi com o CK, que eu vi o gajo a dizer numa entrevista que eu levo. Ele diz que não escreve, não sei se é verdade ou não. Ele diz que não escreve. Ele dá o exemplo do jardim zoológico. Tipo, vai ao jardim zoológico, vê não sei o que, leões. Isto é engraçado. E vai e mete no palco. Às vezes nem é piada. Mete no palco só para ver se, tipo, como é que é a reação das pessoas. E eu estou um bocado aí. Deixei de fazer técnicas de escrita. Escrevo todos os dias. Escrever só coisas sem jeito nenhum. Tento escrever o máximo. E pá, depois quando eu sinto cá ali, levo, epá, e vejo. De vez em quando vejo que sim, que há. A maior parte das vezes é só uma grande merda. E pronto, é assim que se vai fazendo, como tu sabes certamente. No entanto, o lado deles que nós podemos ver com a inveja é como eles têm muito mais palco, possibilidades de estar, é por isso Uhum. que seja o Luís C.K. ou o Chapéu. Bom, eu acho, graças à palavra elefante, é só isto que eu tenho. Saco uma piada e depois, como na mesma noite tem várias atuações, se for preciso, ao final da semana já tem uns quantos beats. Começou só por ser uma brincadeira à volta do elefante, já tem um beat sobre o jardim zoológico em que falam de 7 ou 8 animais. Nós, como estamos muito mais limitados a nível de atuações, é difícil fazer esse tipo de abordagem. É difícil fazer esse tipo de abordagem porque, primeiro, o público parece-me que ainda não chegou a essa parte. Mesmo entre os comediantes, o comediante stand-up, como todos os outros, mas principalmente o comediante stand-up, é um gajo que está sempre a segundos de falhar. É falhar estrondosamente, principalmente quanto mais ele quiser arriscar. Uma regra absoluta. Há comediantes que, embora digam que coisas novas, mas eles estão sempre a explorar um universo muito reduzido que já tem provas dadas de resultar. Ou seja, são sempre variações de uma coisa muito curta. A cena é quando dás, como o CK, quando começa um novo especial, vai para fora de pé e se tiveres acesso às primeiras atuações, aquilo corre mesmo muito a mal. Quando vemos o produto acabado, eu é o CK, grande gajo, ou o Bill Burr, mas a nossa forma de comparar é as primeiras atuações desses gajos e as primeiras atuações dos gajos de cá. Ok, não é muito diferente. A diferença é depois as horas de voo. Depois Exatamente. eles testam que nunca mais acaba e vão para sítios que nós muito dificilmente podemos ir. Outra cadência de noites. Nessa situação, sobretudo quando já têm um nome firmado, podem fazer o que bem lhes aprover. Na nossa realidade é mais complicado porque não há tantas noites. A tua zona de atuação é mais quê? Coimbra? É essa zona? Sim, pá, por acaso tenho a sorte de agora Coimbra ter sempre noites semanais, pelo menos 3 ou 4 fixas de qualidade que me permitem atuar. Mas eu também vou para Lisboa, vou para o Porto, vou para onde for preciso. Eu costumo ir. Já o Tiago Paixão já aqui teve? Não. Já teve há algum tempo. Ok, Sim, sim. ok. Pronto, eu gosto muito das noites dele, pá. Por acaso é uma pessoa Também gosto. que eu recorro muitas vezes para ir e é engraçado, pá, que nas noites dele, noites de humor negro exclusivo, pá, eu noto uma cena do público, pá, brutal. Quando as pessoas sabem para o que é que vão, torna tudo muito, muito melhor. Costumo ir com o Paixão, costumo ir aí a alguns sítios e pronto. É assim que eu vou testando. Sim, sim, também já atuei 2 vezes quando ele veio cá ao Algarve. Partilho da mesma impressão. Se tiveres um humor, ou te apetecer fazer um humor mais carregado e o público não está para aí virado, não quer dizer que falhes, mas vais ter de lutar mesmo muito. Sobretudo se for um público muito puritano, que às vezes há. Às vezes não quer, não. O português, eu não sei se é aplicável, sei lá, de Coimbra para cima. Vários tipos de português que não sabem lidar com uma linguagem mais carregada. Seja sexo, seja palavrões, a cabeça bloqueia. É um gajo a ter até um discurso, está a dizer uma coisa como deve ser, o gajo por acaso apetece-lhe dizer uma caralhada, estava a gostar até ao momento em que ele disse um caralho. Foda-se. Quer dizer que, independentemente daquilo que ele disse o caralho. Pronto, já não queres ouvir. Esse raciocínio, eu acho delicioso. Um gajo crente está a ouvir o Papa descai-se e diz um caralho. Pronto, não gosto deste Papa. Não gosto dele. O gajo está sempre suscetível, aliás, a isso. Eu acho que, lá está, vai de acordo com aquilo que nós já falámos. Isso não dá para controlar. A única coisa que dá para controlar quando um gajo vai a palco é a tua entrega.
De resto, estás sempre sujeito à interpretação do público. Mesmo em termos comparativos, há gajos que gostam de ti, há gajos que não gostam de ti. Pá, isso é tudo normal. E também acho que aprendi a não ligar tanto a isso, no sentido de não querer agradar às massas, mas fazer aquilo que tem piada para mim. E por acaso eu acho isso interessante. Eu tenho alguns takes, às vezes em beats e não sei o quê, merdas que eu acho que têm bué piada, mas sou só eu. Não sei se já te aconteceu. E Não, eu, pá, às vezes eu tenho vontade de dizer aquilo, até ter, mas não tenho. Mas, pá, eu acho aquilo hilariante para mim e rimo a pensar naquilo em casa e então quero transportar aquilo e às vezes, pá, não dá. Ou seja, às vezes a única gargalhada que existe é a minha. E não é essa a mais importante. Sim, sim, sim. Estás a ver? Se for uma piada dentro de muitas, eu acho que o comediante deve ter sempre uma piadinha para ele. Esta é para mim. É claro que não pode ter tudo. Exato, exato. Chegas ao fim dos 5, 10, 15 minutos. "Oh, esta atuação para mim foi do caralho." Exato. Rimo de todas. Eu acho que são todas. Epá, foi para mim. Esta foi para mim. Sou muito bom, vocês não percebem, né? Aí tem de haver sempre concessões, mas eu acho que há sempre lugar, pelo menos uma, duas. Eu acho que nos comediantes grandes notas que os gajos fazem fim a pé. Há ali uma piada ou outra que eles dão-se conta que estão a testar para o solo, aquilo não tem reação, mas gostam tanto dela, vão utilizá-la na mesma. Qualquer coisa que faz-te gostar daquela piada. Naquela piada o público não manda. Pelo menos naquela. No resto, pronto, afim, pelo menos naquela, caraças. Estavas a falar há pouco que escrevias com regularidade. Tens um processo criativo ou derramas-te para a folha ou para o ecrã e daí é que vais escolher coisas que te despertem a atenção? Eu, no início, pá, tinha uma bíblia que era o Step by Step to Stand-Up Comedy do Greg Dean. É de Greg Dean. E eu, pá, agora tenho ali o livro, não queria estar a dizer nenhum disparado. Acho que é Greg Dean, sim. E basicamente, pá, o gajo, na altura, tinha lá, vou aqui meter uma frase de um estudante meu. E era uma piada do Jeselnik. Uma piada do género, pá, atropelei um miúdo, mas ficou tudo bem, ninguém viu. Assim, uma coisa muito, muito, muito simples. E eu, o Jeselnik, altamente. Tenho que Olha, ler mas este livro todo. um daqueles exemplos, a entrega diz tudo, mas há piadas que quase sobrevivem independentemente da entrega, mas essa aí é o tens de fazer o silêncio, atropelei o miúdo, mas está tudo bem. E entregas a punch. E às vezes, mesmo um gajo sabendo disso, já te aconteceu certamente, entregas uma vez a piada, isto não funciona, e depois, ok, falta aqui uma pausazita. E aquela pausazita é o suficiente para aquilo que ou não funcionava ou funcionava medianamente, agora funciona. Né? É por isso que eu gosto de ver a piada antes de entregar, lê-la várias vezes, até será que esta é a forma de a dizer corretamente? E pensa em alguns cenários e pensa em separar. E às vezes, mesmo depois desses testes mentais, só percebo realmente, como me aconteceu já 2 ou 3 vezes, no exato momento em que eu comecei a dizer o beat pela primeira vez, é que eu me dei conta de como fazer aquilo como deve ser. Um beat sobre um domador de feras do circo, e assim que começa, ok, foda-se. Se eu estava a falar no ato do gajo agarrar a cadeira no ar, bastava isso, pegar na cadeira no ar e de repente ter ali umas interações de crowdwork. Explicitar era o ridículo daquilo em relação à fera. Qual era a perspectiva de um tigre em relação a um gajo que de repente levanta uma cadeira? O que é que o tigre... Tu, mas queres que eu me sente aí? E, embora isto possa resultar, dependendo da entrega, tem muito mais impacto se de repente eu levanto a cadeira e começo a ter uma interação. E eu só me dei conta a partir do momento que estava a dizer pela primeira vez. E à medida que vais batendo, até em casa, às vezes ensaiar e não sei o quê, tipo, às vezes, posso ir por aqui, será que dá? E depois experimentas. Esse processo iterativo é Mas muito desculpa, engraçado. eu interrompi, estavas a falar. Estava a falar do livro, e é um livro que basicamente é uma espécie de bíblia para o Misdirection, ok? Aquilo basicamente, desde a desenvolver temas, pá, explica-te mais ou menos de uma maneira muito matemática como fazer piadas, mesmo muito matemática. Tens tipo a primeira história, target assumption, connection, reinterpretation e a second story. Tudo é explicar como é que uma coisa parte a outra. Pronto, também não vou estar aqui a entrar com detalhes. O que aconteceu, mesmo depois disso, pá, li o da Judy Carter, li se calhar o do Leo Lins, e pá, o da Judy Carter não consegui acabar a partir do momento em que ela
pá, diz uma coisa qualquer que é só podes gozar com homossexuais se fores homossexual, pá, para mim não, pá, e começou-me a aborrecer esta escrita matemática. Foi Então por eu, isso que eu deixei de fazer piadas sobre extraterrestres, descobri que não sou. Então. exato, exato. Mas depois, pá, li no outro livro, pá, que é até vi uma coisa qualquer do J. Cole a falar com isso, que é um rapper, que ele disse que, pá, que melhorou muito a sua escrita depois de ler um livro que é The Artist's Way. Estou ali a olhar para ele que está ali num canto. Pá, ainda não Esse não conheço, acabei, não mas conheço. basicamente, pá, o que é que isto explica? Explica que o livro explica que para qualquer tipo de arte, isto resulta. Até um gajo que faz esculturas. Basicamente, até onde eu li, é escrever todos os dias. E escrever, não é eu estar já num regime de piadas. É não sei o quê, os leões matam não sei o quê, porque não sei. Pá, escrever só, escrever só. Ele diz, eles até falam 3 páginas por dia. Às vezes é duro, com o trabalho, o gajo escrever mesmo sem parar, mas é só derramar, 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 derramar. Às vezes, já nem me lembro daquilo, vou ao livrozito, vou para trás, que eu escrevo em caderno, e depois começo, e Também. depois vejo se me rio. E se eu me rir, trabalho isso, seja de que maneira for. Mas ainda tenho sempre a tentativa do misdirection na cabeça, de querer dar a volta, Mas de... isso se reparares, mesmo as piadas do Jeselnik, podemos acusá-lo de ser muito matemático, só que ele disfarça muito bem. Sim, sim, sem dúvida. Ele disfarça muito bem. Quando tu compreendes a arquitetura da piada típica do Jeselnik, é quase sempre a mesma coisa. É claro que ele vai sempre para o sítio, mas se tu entrares mesmo na cabeça dele, tu às tantas já começas a descobrir a punch. Porque já sabes que é sempre a coisa mais impensável. Dentro deste cenário, qual é a cena mais impensável? E às tantas começas a acertar. Um gajo ainda mais simples, ou melhor, dentro dos últimos tempos, mais matemático ainda, o Jimmy Carr. O Uhum, Jimmy uhum. Carr, sobretudo nos últimos tempos, em certa parte, pelo menos para mim, tornou-se previsível. Já não me recordo a conversa que tive aqui quando estava a falar com alguém sobre gajos que se focam em one-liners. O Jimmy Carr já não está no meu top, por isso mesmo. Em primeiro de todos, talvez ponha o Wright, porque me parece que ele Uhum, consegue elevar isto a um nível em que ninguém olha para ele, mas o gajo é que influenciou isto tudo a uhum, nível do one-liner. Depois podes pensar no Mitch Hedberg, por exemplo, uhum. que não é a one-liner clássica, já está ali numa espécie de microconto. Já é uma one-liner assim expandida. O Mitch Hedberg era outro que tinha esse método. Tem uns diários, não sei se estão publicados, tem diários em que fazia isso que estavas a dizer. Escrevia, por isso. Pois às vezes, mesmo não sendo piada, tu olhas para aquilo ouvidos uns meses ou anos, É isso. aquilo que era só um bocado, ligas com outra merda que entretanto entrou na tua vida e, eureka, já se faz qualquer coisa. Tens de E a criar questão, distância, tens de criar distância. exatamente, e a distância temporal também é importante porque tu já nem te lembras daquilo e consegues medir mais ou menos a tua própria reação. Isso é fixe. Olha, eu acho piada a isto, bora experimentar. Isso também é muito importante. A suposta ligação afetiva que poderá haver com aquilo que escreveste, mesmo sendo num registro mais despretensioso, nós temos sempre uma ligação afetiva. Ah, são as minhas coisas, my precious, my precious. Vou ouvir de um ano, epá, quem é que escreveu este caralho? Epá, fui eu. Epá, isto aqui, esta merda, isto não é nada. Riscas, riscas. Olha, essa ligação afetiva por vezes arruína-nos. É por isso que a Exatamente. distância, por isso é que a distância temporal nos torna uma boa conselheira. É por isso que os escritores, os bons escritores, escrevem a merda do livro e só ouvidos uns anos voltam a pegar naquilo. Agora vou cortar aqui, vou catanadas nesta merda. Não podemos ter medo nesse exercício da catanada. O que interessa é que a cena saia fixe. Olha, eu escrevi 3 páginas, vou mostrar 3 páginas. Epá, caga nas 3 páginas, mostra 2 piadas, uma. Mas se a piada for do caraças, epá, um gajo leva-te em ombros. O que interessa é a piada. É a piada, seja ela uma história, seja um one-liner, é a piada. E não me interessa que tenhas enchido 400 cadernos. Mas se tu me mostras uma piada do caralho, é amigo. És ganda gajo. Uhum. Não é? Exato. É isso que interessa. É um gajo olhar para a piada, foda-se. Porque é cada vez mais difícil. Já surgiram gajos como o Wright, o Mitch Hedberg, o Louis C.K., por aí vai, sei lá, o Woody Allen,
como é que eu vou fazer uma piada que, embora nada nasce do zero, mas inspirado nesta malta toda, consiga adicionar, não é? E esse é o ponto. Esse parece-me que é o ponto. Olha, outro gajo, o Woody Allen, para mim é o gajo da escrita do humor, é o gajo. Até porque os gajos que nós consideramos os melhores, eles têm sempre como referência o Woody Allen. O Wright, quando fala do Woody Allen, mas o Woody Allen é outra coisa. O Jason Leigh também, está bem, eu escrevo bem, mas o Woody Allen, ok. O Woody Allen, eles reconhecem porque só os bons conseguem reconhecer os bons. Não há hipótese. E o Woody Allen é mesmo um bicho. No livro das crónicas dele, é um bicho. O gajo consegue ir a todo ao lado. Aquelas divisões que normalmente fazemos. Humor negro, humor de observação, humor surreal. O gajo é tudo ao mesmo tempo. O gajo é tudo ao mesmo tempo e com uma mestria que já não é do nosso tempo. E é por isso que esses gajos que escrevem muito bem, olham, ok, eu escrevo muito bem, mas aquele gajo, foda-se. Aquele gajo era uma cena estúpida. Estás a passar daquilo que estavas há pouco a dizer, de um lado mais matemático para algo que, pelo menos à partida, não seja tão identificável, não é? É isso que está à Exatamente. procura, não é? Sim, pá, mas isso foi porque, lá está, eu sempre que tentava escrever com essas fórmulas matemáticas, não é? Era entediante, era muito aborrecido, é muito cansativo, não é nada divertido. E eu, Já não estava gozo, já não te surpreendia a ti próprio na escrita, não é? exato, agora voltando atrás, uma coisa que tu estavas a falar de, eu já sei para onde é que ele vai no Misdirection. Isso é quando a piada não é assim tão boa. Uhum. Isso aí é das coisas que. Porque é previsível. Ok, então não é este o caminho. Porque se tu, para mim é fundamental, isso seja de que maneira for, com misdirection ou não, piadas têm que ter surpresa. E se a surpresa não está lá, pá, para mim, acho que a piada se calhar não é assim tão boa, não há problema nenhum com isso, é ir por outro caminho. Relativamente ao que eu estava a dizer, pá, sim, muito entediante fazer tipo, pá, e aquelas e escrever os porquês e os quandos e os ondes, para mim é uma seca. Acho que realmente pode ser útil e um gajo pensar assim, mas cada vez mais penso que é fixe essa aprendizagem que nós tiramos dos livros e essa metodologia de pensamento para depois, quando estamos a escrever, não temos que estar constantemente a dizer e porque é que eu fiz isto e quando é que eu fiz aquilo e o que é que o gajo fez. Não, isso fica na cabeça interiorizado, é Sim, escrever sim, sim, exatamente. e, Estás a e fazer toca isso andar. sem te dares conta, não é? Sim, Exato. sim. Pá, é extremamente aborrecido para mim seguir tipo metodologias de escrita humorística. Pá. Eu prefiro só fazer como tu te disse, escrever só essa espécie de diários e depois volto a reler e sou crítico de mim próprio e consigo tirar algumas coisas daqui. Mas às vezes para mim é duro escrever 3 páginas por dia, não é fácil. Um gajo chega do trabalho, não sei o quê, vou-me aqui. Não é assim tão fácil escrever 3 páginas. São Não, só não. 3, mas é duro. Quando um gajo está com a cabeça em água é difícil. O exercício da comédia exige, pelo menos falando em mim, uma espécie de leveza. Uma espécie de. Despreocupação. Epá, bom, à falta de dinheiro, pelo menos energia. Às vezes nem isso existe. Quando não tens Exato. energia, estás visivelmente cansado. E há pessoas, aqui em Algarve, esse lado, há pessoas que me dizem que estão cansadas por dormir um pouco e aparentemente não se nota. Em mim nota-se logo. Em mim nota-se. Eu começo a tropeçar no que estou a dizer, nos raciocínios, tropeçar em coisas. Nota-se mesmo. O cansaço em mim transforma-me num gajo de quarta classe. Não é que eu tenha muito mais, mas faz com que às vezes o exercício da comédia necessitas de criar uma distância. E essa distância é uma ferramenta para estás, por exemplo, a ler um jornal. Se estás cansado, tu estás a ler o jornal e apenas a ler o jornal. Não estás a olhar de fora. Bom, mas o gajo, o que é que o jornalista disse ao gajo mesmo? Quê? Como é que ele se sente após a morte do pai? O que é expectável? Ou seja, tu só estás a ler o que está à tua frente, não crias distância, não, mas isto será que é ridículo? Este tipo de distância requer, parece-me, energia. Ouvir um podcast de outra pessoa e começar a detectar ali uns maneirismos. Eu há pouco estava a ouvir o episódio do Pedro Teixeira da Mota, o mais recente é com o Paulo Pires, e logo Uhum. ao início ele tem ali há ali umas perguntas que eu achei muita graça, mas eu estava com o cérebro fresco. Se eu visse aquilo cansado, eu não ia detectar a graça.
muito engraçado começar uma conversa com perguntas do género: epá, eu não sou muito sérias, e depois afinal era uma conversa que se calhar era expectável ver entre, sei lá, gajos numa secundária. Convidas uma pessoa. Eu acho muito engraçado este tipo de conversas que aparentemente são amigáveis, sem pressão, mas depois cai no ridículo de, supondo este cenário, tu querias conversar com um Papa, o Papa vinha ao teu podcast, o tempo é limitado e as perguntas que fazias, então, o que é que comeste ao pequeno almoço? Os teus ténis? Usas boné quando não tens a mitra papal? O teu casaco? Gostas desta marca, do meu? E entretanto, vês séries? Gostas quê? De Breaking Bad? Já viste o Sexo e a Cidade? Isto tem a sua graça. No entanto, o tempo é contado. E qualquer coisa que me encanita, o convidado foi ali para falar um bocado da sua cena, não é? Uma conversa que é uma conversa agradável, mas a conversa mais generalista de todas. Cruzas-te na rua, anda cá, eu faço as mesmas perguntas e ele responderia às vezes quase a mesma coisa. Que me faz confusão às vezes. O que é que tens visto ultimamente? De comédia, deixa-me pensar. Pá, eu sou um gajo que vejo coisas repetidas. Decidi ver Modern Family do início ao fim, ultimamente. Deixa-me ver mais. Pá, vi uns solos de stand-up. Não quero estar a dizer. Opá, como é que se chama o gajo? Mexicano. Acho que é mexicano, mas que vive nos Estados Unidos. Quer dizer, ele não é mexicano, ele é dos Estados Unidos, mas É mexicano, se foi para os Estados Unidos, pode voltar para o México outra é vez. aquela coisa que eles dizem, que são americanos, mas que as Sim. etnias. É um bocado confuso o pensamento deles, mas eu disse isso erradamente. O gajo. Epá, como é que o gajo se chama? Estou-me a esquecer do nome do gajo. Certamente que sabes. Mais coisas que eu vi de stand-up. Pá, e depois lá está. Voltei a ver os solos do CK outra vez. Embora seja uma forma de estar que normalmente não é típica dos nossos dias, quanto a mim, a maioria das vezes temos muito mais a ganhar a repetir as coisas que, por norma, às vezes sabemos que são boas, do que ver sempre coisas diferentes quando na verdade não nos dizem nada. Eu sei, mas eu estou a ver aquilo de uma forma analista e estudiosa. Não é Exatamente, exatamente. tanto tipo Mas só aquela de estás chill no sofá. mas só estás a vê-lo dessa forma porque já viste anteriormente da forma de Exato, entretenimento, exato. não é? É daí que eu digo que há ganho em voltar a repetir as merdas. Sobretudo estas, né? Há coisas que, pronto, não é por voltares a vê-las novamente, vezes sem conta, que aqui consegues espremer aquilo mais vezes. Peguei aqui no telemóvel, mas nem foi preciso. Acho que é Rafael Barbosa. Sabes quem é? Ok, ok. O nome não é estranho, mas acho que não vi. Acho que não vi. Ok, ok. Apontar Muito aqui. fixe. Muito fixe. Por acaso não tenho visto. Minto. Por acaso vi recentemente o Sol do Mário Falcão, que ele lançou para Ainda não vi nem o da Luana, pois é. o da Luana, ainda não vi. A comédia que eu tenho visto mais é em filmes. Sempre que posso, vejo um filminho de comédia. Sobretudo, há um gajo francês que eu quero agora ver os filmes todos dele, que é o Dupieux. Quanto a mim, é o gajo que está a fazer melhor comédia atualmente, a nível de cinema. Ele tem Não dois conheço. filmes, que é o Yannick e o Segundo Ato. Quanto a mim, é pá, são dois chapadões, mas a nível de, ok, assim é que se escreve comédia. Já vi outros filmes, há uns que não são assim tão bons, mas esses dois são filmes do caraças. Premissas aparentemente muito simples, que depois levam-te a um lado que tu ficas assoberbado. Vi um filme assim meio estúpido, Os 100 Castores. É um filme mudo em que um gajo está a matar castores. Simula um RPG, é um filme mudo, como se fosse um filme antigo de comédia mudo, e volta e meia mata uns animais, vai a uma banca receber uma faca, depois uma pistola, e aquilo é muito engraçado. Aquilo é muito engraçado porque é muito estúpido a um nível. Ou seja, aquele gajo não teve medo do ridículo. Conseguiu revitalizar um género que parecia morto, que era o cinema mudo de comédia. O filme é a preto e branco, não sei se o filme é do ano passado, acho que é Os 100 Castores, acho que é uma coisa assim. E aquilo é tão estúpido, e tipo, ok, dá para fazer este nível de estupidez. Parece ser muito Mas bom, digo já. os gajos divertiram-se muito a fazer aquilo. Bué da gente vestida de castor, bué da gente vestida de coelho. Um gajo nunca se pode esquecer desse lado. E volta e meia esquecemos que onde eu me volto a centrar quase sempre é no especial do agora, o Adam Sandler. Não o último, mas o penúltimo.
Aí é que eu me dei conta, ok, a comédia é para rir. O especial naquela altura que me fez esquecer do outro lado das preocupações, isto pode-se dizer, não se pode. O principal ponto é para fazer rir. E é muito bem disposto, e além disso é um ganda especial. Nunca tinha visto stand-up do Adam Sandler, ele, até porque ele estava parado há não sei quanto tempo. E onde é que podem seguir? Espero que não na rua, não é? Essa piadinha de coisa. Mas opá, Instagram. Eu também confesso que, apesar de ter já algumas coisas gravadas, um bocado por preguiça, ainda não consegui, comecei a meter conteúdo nas redes sociais, portanto, TikTok e Instagram, mas estou aí nesse caminho, a editar uns videozinhos, ver se começa aí a Vídeos minha... de stand-up ou de coisas de comédia que não stand-up? Não, tudo stand-up. Da minha Ok. parte, tudo stand-up, sim. Não te queres misturar com os outros que fazem. Não é por esse Estou a brincar. elitismo, não é por esse elitismo, simplesmente é o que eu faço. Mas sim, pá, gostava de entrar por outros caminhos, como se costuma dizer, mas já, para já só stand-up. Ando a pensar aí numa cena de sketches, também gosto de escrever, pá, porque essa é a minha origem. Embora tenhas elencado, ou seja, o teu amor aos Gato Fedorento e em jeito de remate, se gostas de sketches, o que é que tens visto nos últimos tempos nessa área? Pá, nada, morreu, não é? Morreu o sketch, está morto, enterrado. É. Não há nada. Não há nada de sketch, é uma pena. E eu acho que isso também tem a ver um bocado com a necessidade de comédia rápida. Acho que a única pessoa que fez isso ultimamente foi o último programa do Bruno Nogueira. Genial, não é? Genial, pronto, diga-se de passagem. Mas fora isso, morreu mesmo. Não há nada, ninguém que se arrisque nesse sentido, acho eu, sei lá. Só se for, acho que os últimos deve ter sido o Boomerang ou assim, alguma coisa nacional, assim de malta mais nova. É a única coisa que eu me estou tipo a lembrar. De resto, pá, morreu mesmo. Eu adorava voltar mesmo. Pá, não sei porquê. Mesmo sériezinha, do género um episódio, vários sketches, ligações maradas entre as coisas lá pelo meio. O Mas não Guilherme é, Duarte infelizmente. chegou a fazer, falta de chá. Exatamente, e vi alguns, sim, muito fixe. Só que depois isso envolve, é tudo muito mais complicado a nível de logística do que fazer stand-up. Stand-up é só subires a palco e se não tiveres a capacidade a nível tecnológico, contratas alguém e filma-te e está feito. O sketch, supondo que é mais pessoas, bom, agora tem um guião, agora temos que encontrar o sítio. Nada tem garantias de ser visto. Parece-me que foi isso que me foi matando os sketches. Por muito simples que seja, dá muito mais trabalho. E se focares isso em stand-up, provavelmente essa é a razão pela qual, dentro do stand-up, o crowdwork apareceu aí com força, porque dentro das possibilidades de stand-up é a coisa mais fácil também. No sentido de mostrar, tens sempre coisas para mostrar. Mas isso também é porque nós somos um bicho preguiçoso, não é? Tipo, um Exatamente, humorista, humorista não gosta de pá, se eu meter esta na net, depois não a posso dizer tantas vezes ou não sei o quê. E às vezes é uma estupidez porque ninguém segue um gajo. Só, exatamente. mas acho que é por aí também. É porque esse Sim, crowdwork posso meter porque correu bem, pá, e é sim, mais sim. por. Raramente vejo clipes de stand-up nas redes sociais. Normalmente quando vejo é o sol. Mas houve uma altura quando eu estava mais a ver um e outro, houve uma espécie de avalanche de clipes de crowdwork que era uma cena absurda. Era uma cena de 9 em 10 era crowdwork. E depois começava, mesmo os gajos bons começavam, ok, mas ele está a fazer as mesmas perguntas que o outro, ok, se isso bem, mas de facto, se massificar, se por um lado quem quer fazer crowdwork vai ter que ser muito melhor para se sobressair, não é nada de novo que eu vou dizer, já foi dito várias vezes, muito inspirado em duas ou três figuras que começaram a ganhar relevo nos Estados Unidos por fazerem crowdwork, o Schulz, o outro gajo que de Matt repente Rife. lançou, o Matt Rife que lançou não sei quantos shows assim de repente, e há outro, há de haver mais. Nós vemos os Estados Unidos como uma espécie de é para aqui que está a dar, então vamos. Só que me parece, é como tudo para fazer, é aquelas verdades que estão à vista de todos. Para fazer bem é difícil. Não estou a desvalorizar o crowdwork com isso, estou a dizer que, pá, depois um gajo na questão de queimar piadas se as meter na net, mas isso também, quem sabe, chega, alguém me conhece, quantas pessoas é que já viram, não sei o quê, pá, e conseguem dar a volta, e essa gestão também faz parte do trabalho, se é que se pode chamar assim,
Mas pronto, pá, eu por acaso não sinto que, pá, tanto vejo um sol de 1 hora do Matt Rife a fazer crowdwork e curto, como, pá, façam-me rir, quer lá saber. Pois há aqui o lado que é, nós também não temos a cabeça ideal, porque quando nós somos o público, não somos bem um público de comédia. Porque como nós estamos mais dentro das cenas, às vezes pode não ter aquela graça para nós. Nós já vimos muito mais coisas, em princípio, que a maioria das pessoas. Se o público não quiser, não quer, e pronto, é arrumar a loja. Olha, acho que está feito, gostei da conversa. Se quiseres dar aqui um shout-out a alguém, e as últimas palavras são tuas, e termina da forma que quiseres. Pronto, Miguel Torres já apareceu por cá, de Coimbra? Já apareceu há algum tempo e te chamá-lo outra vez. Eu acho que até tinha falado com ele há uns tempos para voltar. Tenho de falar com ele novamente. Miguel Torres. Deixa-me ver. Olha, então vou dar esse shout-out ao meu mano daqui de Coimbra. E pronto, olha, gostei muito também da conversa. Nunca tinha estado assim, sou sincero, não curto muito, mesmo conversas assim tecnicistas de humor, mesmo com colegas. Nunca faço comentários nem nada, mas até curti esta e portanto, olha, obrigado pela oportunidade. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.